Graça e paz, tudo bem? Você aí que está na sua casa, assistindo esse culto, que Deus vai ministrar grandemente o seu coração. Como o pastor aqui falou, que aí na sua casa a presença de Deus possa ser sentida, o Espírito Santo possa ser sentido aí na sua casa. Amém? A palavra que eu queria compartilhar com vocês hoje, o primeiro versículo se encontra lá em Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 5 ao 8, iremos ler. Amém? Espero que aí na sua casa esteja tudo bem, você, sua família. Sei que é um tempo meio diferente ao qual estamos acostumados a passar, mas temos a plena certeza que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e logo, logo estaremos juntos em comunhão, né? Aqui como igreja, mas sempre lembrando que nós somos a igreja. Aqui é apenas o corpo, aqui é apenas o templo, mas a real igreja do Senhor somos nós. Então, onde nós estivermos, ali o Senhor Jesus estará. Amém? Jeremias, capítulo de número 1, versículo de números 5 ao 8, nos diz o seguinte: Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei. E eu designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Aqui nós vemos Jeremias sendo chamado por Deus desde muito pequeno. E a Bíblia nos conta que Jeremias cresceu em um lar temente ao Senhor, e ele foi instruído na lei do Senhor. Então ele cresceu num lar cristão ao qual os seus ensinamentos e o que os seus pais passaram para ele era segundo aquilo que Deus tinha planejado, aquilo que Deus tinha escrito sobre a vida dele. Amém? E eu vou contar um pouquinho da história, porque quando o rei Manassés, morreu, Jeremias tinha 10 anos. E quem assumiu o reinado foi Amon, mas o filho do rei. Mas o reinado dele durou apenas 2 anos, foi um reinado muito curto. E quem assumiu após Amon sair foi o jovem Josias, e o seu reinado durou por 31 anos. Jeremias, foi chamado por Deus para ser profeta desde pequeno. E o que isso eu entendo com isso é de que da mesma maneira você aí na sua casa, eu na minha vida, Jesus nos chamou desde muito pequeno. Assim como Jeremias foi chamado desde pequeno, a Bíblia não nos diz datas exatas, mas aproximadamente aos 10 anos, Jeremias já era chamado e já tinha escrito aquilo que Deus queria fazer na vida dele. Mas o que eu quero dizer com isso? É de que o que vocês querem ser, o que nós queremos ser no Senhor? Além de a gente sonhar com as nossas profissões, além de a gente sonhar em ser bem-sucedido, ter um emprego, construir uma família, mas aqui eu estou me referindo àquilo o que você quer ser no Senhor. E qual é o seu chamado? Deus já se manifestou na sua vida e já mostrou para ti o seu chamado. Não estou dizendo isso apenas para os pequenos, isso num culto teen, mas eu tenho a plena certeza que na sua casa, toda a sua família esteja reunida, se assim possível, em nome de Jesus, aos pais, aos avós, aos tios, a quem estiver aí com você. Talvez tenha passado 10, 15, 20, 30 anos e talvez aquilo que Deus te prometeu ainda não se cumpriu na sua vida. Mas talvez não se cumpriu porque Deus não quis ou porque atitudes nossas não fizeram com que aquilo que Deus tinha para a nossa vida se cumprisse. Amém? E o que nós temos feito para que os sonhos de Deus se cumpram na nossa vida? Grandes pessoas, tanto da Bíblia quanto nos dias atuais, começaram muito pequeno, começaram desde pequeno a trabalhar, a querer ser pessoas conhecidas, mas eu não digo isso a ser pessoas conhecidas para ter o reconhecimento das pessoas, mas eu me refiro a isso, a querer ser a diferença e fazer a boa diferença na vida das outras pessoas. E muitas vezes a gente olha para o lado e diz: mas eu não consigo fazer como o fulano faz. Talvez Deus quer fazer na sua vida muito mais, mas você tem que se permitir ser usado, você tem que se permitir ser ousado, e o Senhor vai capacitar. Aqui Jeremias também dizia: Senhor, mas eu não consigo. Mas Deus está dizendo para ele: viu, eu estou contigo. Comigo tudo é mais fácil, tudo é mais tranquilo. Não é mais leve, mas comigo é mais fácil do que caminhar sozinho. Amém?
Nada na nossa vida começa em um dia para o outro. Nenhum prédio é construído da noite para o dia. Existe um processo. Todas as promessas existem processos para chegar no propósito. Amém? Queria que projetassem para mim, e você na sua casa, se puder abrir aí na sua Bíblia, se assim possível, lá no primeiro versículo, no primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, capítulo de número 37, versículo de número 5 ao 10, ao qual a Bíblia vai nos contar a história de um personagem muito conhecido. Um dos nomes que me marca até hoje, não por ser o nome do meu avô, mas sim por ser um nome ao qual eu vejo que é uma pessoa de Deus. Fala sobre a vida de José, amém? Gênesis 37, capítulo de número 5 ao 10, vai nos dizer o seguinte: certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós, quer dizer que você vai nos governar. E odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Aqui a Bíblia vai nos contar, versículos mais adiante, ao qual José era odiado pelos seus irmãos. Por José ser aquele filho ao qual, não digo que o pai mais amava, mas o pai tinha mais cuidado, mais carinho com ele, os seus irmãos tinham ciúme dele. E a Bíblia vai nos contar, que, versículos mais à frente, que José foi vendido, né? Quando os seus irmãos estavam no campo, o seu pai manda José ir atrás deles e os seus irmãos se escondem dele e armam uma cilada, ao qual colocam José num poço trancafiado e quando passa os midianitas, ele é vendido aos midianitas e ele vai parar até na mão de Faraó. Muitas vezes achamos que as promessas, os sonhos irão se cumprir no nosso tempo. Nos esquecemos que as promessas têm processos para chegarmos no propósito. E o mais bacana é que o significado do nome José, a tradução dela é descobridor das coisas ocultas. José era muito amado por seu pai Jacó e seus irmãos não gostavam de José. Lá no mesmo capítulo, mais para frente, em Gênesis 37, no versículo número 26, a Bíblia nos diz que Judá disse então a seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Mídia se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Nesse meio tempo, lá no versículo 36, vai dizer que, nesse meio tempo no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Aqui nós chegamos no ponto crucial, eu digo que é na virada de chave, daquilo que Deus iria fazer na vida de José. Mas muitas vezes nós analisamos as circunstâncias ao nosso redor e não conseguimos ver o final das coisas. Conseguimos apenas estar analisando o momento ao qual nós estamos passando. Eu sempre analiso que chegarmos no fundo do poço, muitas vezes é a melhor solução. Porque se você está no meio do poço, você não consegue pegar impulso para subir de novo. Se você está no meio do poço, você não tem aonde se apoiar, você não tem aonde estar se firmando. Mas quando estamos no fundo do poço, nós temos apenas uma opção, que é clamarmos aos pés do Senhor. Não que eu digo que a gente precisa estar no fundo do poço para clamarmos, mas eu digo que muitas vezes Deus nos coloca à prova, para ver se literalmente a nossa fé está firmada nele ou nas coisas e nas circunstâncias que estão ao nosso redor. Amém? Então José é vendido
para os midianitas, e os midianitas vendem José a Potifar. E José vai cair na casa de Potifar, que é oficial do faraó. E com tudo isso, José sendo odiado pelos seus irmãos, José sendo vendido como escravo, José sendo traído por seus irmãos, não era amado, era desgostado pelos seus irmãos, ele vai cair nas mãos de Potifar. Mas mesmo assim, José estando no fundo do poço, Deus era com ele. José estando na casa de Potifar como escravo, Deus era com ele. E Deus era tamanha presença com ele que Deus honra a vida de José, ao qual faz com que Potifar coloque José dentro de sua própria casa, para governar, para cuidar das suas coisas. E a Bíblia nos relata que José era de boa aparência, era um sujeito bem aparentável, que se cuidava, que tinha uma boa aparência, uma boa índole. E com o passar do tempo, José começa a ser assediado pela esposa de Potifar. E nesse processo de ser assediado e se manter firme naquilo que Deus tinha para a sua vida, ele não olhou nem para a esquerda, nem para a direita, ele se manteve firme e olhando para aquilo que Deus tinha para ele. Mesmo assim, a esposa de Potifar armou para José e fez com que Potifar acreditasse que José tinha assediado ela. E a Bíblia vai nos contar que Potifar coloca José num poço, numa prisão, e a partir dali começa um outro ciclo na vida de José. Lá em Gênesis 41, 9, vai nos contar que o José já estava na prisão e Deus era tamanho amor com ele e honrava José em tamanha grandeza que José, mesmo sendo vendido como escravo, Deus faz com que ele venha parar na casa de Potifar, e mesmo a mulher de Potifar armando para a vida dele, e Potifar colocando ele na prisão. Deus honra a vida dele na prisão e faz com que ele fique amigo do carcereiro, e o carcereiro dê coisas para ele fazer e cuidar na prisão. E José começa a ser uma pessoa referente dentro da prisão. E quando 2 funcionários de Faraó vão parar até a prisão, a Bíblia nos conta que eles tiveram um sonho. E José interpreta o sonho deles. E diz que em 3 dias eles iriam ser soltos. E José fala: mas quando saírem, não se esqueçam de mim. E a Bíblia vai nos contar mais adiante, lá em Gênesis 41, versículo de número 9, que o seguinte: então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se a Faraó. Até aqui, José ainda estava como prisioneiro. Mas a partir daqui, uma chave é mudada na vida de José. Até esse momento, até chegar nesse dia, desde quando José teve o sonho e compartilhou com os seus irmãos, até ele ser colocado num poço, ser vendido para Potifar, ser colocado preso, se passaram 13 anos. O que eu quero dizer com isso? É de que muitas vezes as promessas na sua vida vão acontecer e elas vão existir, mas vai existir um processo ao qual você vai precisar passar. José passou por um processo. Às vezes o processo não é muito gostoso, o processo não é saboroso, né? Tem aquele louvor que diz que a minha vitória tem sabor de mel, mas o processo muitas vezes não vai ter sabor de mel. O processo vai ser amargo como fel. Mas a gente tem que ter apenas certeza de que o final
sempre é melhor do que o começo, do que o meio, porque Deus sempre está no final de todas as coisas. Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim, mas o final sempre vai ser melhor, porque a Bíblia nos fala de que precisamos guardar nossa fé e combater o bom combate, e a gente vai herdar a nossa morada no céu. Então, o céu é a nossa morada. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? José passou por um processo. Acho que se nós se colocarmos no lugar de José e analisarmos tudo que ele passou, eu acho que eu teria abandonado muito, teria jogado a toalha, teria abandonado. Que pense você sendo odiado por seus irmãos, sendo desgostado pela sua família, ser colocado num poço, ser vendido como escravo, depois ser preso por coisas que você não tem culpa e você não fez nada, mas mesmo assim, talvez José tenha olhado para trás e dito: Senhor, aquilo que o Senhor me mostrou, aquilo que o Senhor me prometeu, mas mesmo assim, ele se manteve firme, ele se manteve reto. E a Bíblia nos fala de que numa noite, José dorme como prisioneiro, e no outro dia, ele é colocado como governador do Egito. Muitas vezes, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, pode ser que passe um tempo, e você analise e fala: Senhor, passou esse tempo e aquilo que o Senhor me prometeu não se cumpre. É porque ainda não chegou a hora, porque quando chegar o tempo determinado, assim como José, num dia preso e no outro governador, é assim que Deus faz, é num estalar de dedos, é de um dia para a noite. A tempestade pode durar toda uma noite, mas a alegria ela vem para amanhã. Amém? Talvez José em algum momento tenha olhado para trás e se perguntado: cadê as promessas? Cadê aquilo que Deus prometeu para mim? Mas grandes promessas, existem grandes processos a ser passado. Amém? Talvez o processo que você está passando pareça estar tão difícil. Noé demorou mais de 50 anos para construir a arca. De 50 a 60 anos, né? A Bíblia não nos diz especificamente, mas os estudiosos dizem que é um tempo ao qual se passou de 50 a 60 anos Noé construindo a arca. Então você imagine você receber uma promessa de Deus para a sua vida, de que precisaria construir uma arca, né? Num tempo ao qual nunca havia chovido sobre a terra ainda. E Noé recebe a promessa de Deus e diz: construa a arca, e eu vou salvar a sua casa, vou salvar a sua família. E pensa que Noé deve ter sido muito chacoteado. Imagine você passar 50 anos da sua vida construindo algo e as pessoas dizer: viu, nunca choveu, quanta chuva vai precisar para levantar isso aí para cima? Mas Noé não deu ouvido ao que as pessoas falavam. Ele se concentrou naquilo que Deus havia prometido para a sua vida. E o que eu quero dizer com tudo isso, nessa tarde, muitas vezes as pessoas vão dizer para você que a promessa que Deus fez para a sua vida não vai se cumprir. A promessa que Deus fez sobre você já passou muito tempo. A promessa que Deus tem para a sua vida, talvez as pessoas vão dizer que não irá acontecer. Mas uma coisa eu quero te dizer, e isso é fato: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo, mas as coisas acontecem no tempo perfeito do Senhor, porque tudo que Ele faz é perfeito. E Noé acreditou naquilo que Deus tinha para a sua vida, e Deus honrou a vida de Noé, o qual salvou a sua família inteira, e deu a ele uma nova perspectiva de vida. Talvez o processo que você está passando pareça estar tão difícil, que nada vai mais aguentar, que não tem mais como sair, mas grandes batalhas precisam de grandes lutadores. Então, se aquilo que você está passando parece ser grande, parece ser difícil, é porque Deus é em você, um grande lutador, um grande batalhador. Mas eu digo que a gente não tem que batalhar com mãos e com armas, mas sim com o nosso coração e com a palavra de Deus, que ela é viva. Não tinha nada combinado e minha esposa abriu o culto, e ao qual ela leu o Salmo 121, e eu queria ler o capítulo inteiro, porque eu vejo que aqui, literalmente, o salmista está dizendo de que: ergo meus olhos para o monte e pergunto: Senhor, onde virá o meu socorro? A gente está passando por um tempo de pandemia, ao qual já vamos entrar aí há 1 ano, nessa questão de isolamento, de restrições, e querendo ou não, a gente acaba abaixando a guarda, nos desleixando, mas a gente tem apenas certeza e a confiança,
porque a Bíblia nos fala que nós somos a Israel do Senhor, né? Estava até vendo essa semana e analisando Israel, né? A terra de Israel diminuíram 75% da pandemia. Eles tiveram queda de 75% no número de casos, na questão da vacinação. E eu analisando tudo isso, e Deus ministrou, né, ao meu coração. Eles são o povo escolhido, mas nós também somos o povo escolhido do Senhor. Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e aonde nós estivermos, se assim você crê, Deus se fará presente ali. A gente sempre diz que não precisamos estar num templo, né, numa construção, para Deus fazer presente. Eu tenho apenas certeza que Deus está aí na sua casa, presente contigo, no seu trabalho, se você estiver trabalhando, aonde você estiver e estiver assistindo esse culto, que Deus possa ministrar o seu coração e te dar o conforto e dizer que talvez o processo que você está passando, pode ser que seja duro, pode ser que seja difícil, mas toda grande promessa, existe um grande processo para chegar num grande propósito. Amém? E Salmo 121 vai nos dizer o quê? Levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Então, talvez aquilo que Deus tem para a sua vida, os sonhos, os propósitos e os projetos de Deus, pode ser que sejam grandes, e são grandes, se assim você crê. Mas o processo ao qual você vai precisar passar para chegar, não vai ser muito bacana. Eu digo isso por experiência própria, porque o processo ao qual eu passei, e eu sempre falo isso aqui para os teens, o que nós poder poupar vocês de passar por aquilo que muitas vezes eu passei, que o pastor Alexandre passou, os restos da liderança passaram, para hoje estarmos aqui, não digo em cima de um púlpito, mas como pessoas, como servo, como as pessoas que servem a Jesus, a gente quer passar isso para vocês. Porque Deus, quando me deu a promessa do que Ele ia se cumprir na minha vida, se passaram quase 10 anos, quase como José. José passou 13 anos, foi um pouquinho mais, para aquilo que Deus tinha para a minha vida, e não digo que hoje eu vivo aquilo que Deus prometeu para mim, porque eu sei que eu negligenciei muita coisa, negligenciei muitas coisas daquilo que Deus iria fazer, mas vejo que hoje eu estou no caminho daquilo que Deus irá fazer na minha vida, e assim, talvez você esteja no mesmo barco, na mesma questão, se perguntando, Deus, os teus sonhos, os teus projetos para a minha vida, quando vão se cumprir? Quando nós nos colocarmos na presença dEle e dizer que nada mais tem sentido, que nada mais importa, que não é na força dos meus braços, não é na força dos seus braços que as coisas acontecem, mas sim é como Deus quer e como Deus quer fazer. Amém? E Deus, Ele vai nos dar a vitória. Sei que a gente passa por um momento muito difícil, com muitos conhecidos internados, pessoas precisando de leitos, e a gente muitas vezes tem o nosso coração e se pergunta, né, Deus, por quê? O que o Senhor quer trazer com tudo isso? A gente passou, digo, na minha casa, por dias aí no final do ano, e até dias atrás aí por dias muito difíceis, ao qual Deus coloca à prova a nossa fé, Deus coloca a prova para ver se literalmente estamos firmados naquilo que Ele tem para a nossa vida, ou a gente é firmado naquilo que Ele nos dá, né? Como um filho bardoso, muitas vezes, que só se coloca na presença do Pai e agrada ao Pai para conseguir algo. Deus ministrou no meu coração de que, assim como José passou por um processo, eu vejo que muitas pessoas hoje estão passando por um processo. O processo nunca é bacana, o processo nunca é bom. O processo, ele é árduo. É assim como um diamante, ele precisa ser lapidado. E quanto mais dobras ele estiver, mais valioso ele é. Assim você é um diamante na mão do oleiro. Você é um diamante na mão de Deus, ao qual Ele vai te lapidar. Ele vai fazer o processo. Ao qual, quando você estiver da maneira perfeita que Ele quer, com todas as dobrinhas necessárias,
aquilo que Ele tem para a sua vida vai se cumprir. Amém? Não pule os processos, eles fazem parte da promessa para o propósito se cumprir. Sei que dias difíceis estão aí, mas temos que ter fé e bom ânimo, de que se até aqui o Senhor nos sustentou, não vai ser agora que Ele vai tirar a sua mão. Assim como o povo caminhou 40 anos pelo deserto, de noite Deus colocava a coluna de fogo para aquecer eles, e de dia uma nuvem sobre o sol para não queimá-los. Assim nós temos que descansar no Senhor, porque Ele tem o melhor planejado para a nossa vida. Amém? Espero que essa palavra tenha falado contigo aí na sua casa, espero que você tenha sentido no louvor a presença de Deus, e espero que você tenha o seu coração descansado naquilo. Convido você na sua casa, se assim possível, se colocar de pé, colocar uma mão no seu coração e nós orarmos ao nosso Deus. Senhor Jesus, amado Deus, Pai, nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Deus, por uma semana abençoadíssima que o Senhor nos deu até aqui, Pai. Colocamos em Tuas mãos cada vida aí que está assistindo esse culto, Pai, que o Senhor venha derramar as ricas bênçãos, Deus, do seu cuidado, Pai. Venha colocar os seus anjos sobre cada casa, Deus. Venha derramar saúde, alegria, prosperidade, Deus, por completo em todas as áreas, Deus, na vida de cada uma, Deus. Que durante essa semana, Deus, possamos sentir o seu cuidado, possamos sentir o seu agir, Pai, e que o mais breve possível, Pai, possamos sair dessa bandeira de estado grave, Deus, e possamos vir a termos o nosso culto, Deus, possamos cultuar a Deus presencialmente novamente, Deus, e que possamos sentir, Deus, o seu amor e o seu cuidado, Deus, durante essa semana, Pai. Declaramos sobre a nossa cidade, Deus, a cura, Deus, sobre cada pessoa que está internada, Deus, precisando de um leito, Pai, que em nome de Jesus, Pai, as coisas venham se normalizar, Deus. Nós declaramos a cura sobre essa cidade, Deus. Nós declaramos o Teu amor, Deus, derramado sobre cada vida, Deus, que o Senhor venha confortar, Deus, cada coração, Deus, que por um acaso, Deus, perdeu algum ente querido, Deus. Nós declaramos, Deus, que o Senhor venha derramar o Seu conforto, Deus, e o Seu Espírito Santo sobre cada vida, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos um final de semana, Deus, um resto de sábado, Deus, e um domingo abençoadíssimo, Deus, que possamos descansar no Senhor, Deus, e nos mantermos em casa com nossos familiares, Deus, descansando. E nesse momento nós possamos aprender, assim como Noé passou um bom tempo na arca com seus familiares, nós possamos passar um bom tempo na nossa arca com os nossos familiares, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus, amém. Que Deus irá fazer e aquilo que Deus vai fazer na sua vida.